Meu nome é Washington, eu sou membro da comunidade católica Boanerges e tenho a graça de comunicar para você o nosso terço em madeira, terço relicário em madeira de cedro. Tudo bem? No início da comunidade, há 20 anos atrás, nós produzimos terços em cedros. Depois, por diversas questões, nós não conseguimos administrar a produção desse terço. E agora nós retomamos a produção desse terço em madeira de cedro. No caso aqui é um terço relicário em madeira de cedro. Você pode ver a embalagem muito bonita, tudo bem? Um grande presente. E eu vou te apresentar o terço. E você vai ver que o crucifixo do terço, tudo bem? Conforme você pode ver aqui, o crucifixo, todas as contas do terço, deixa eu organizar aqui melhor, é tudo confeccionado em madeira de cedro. Então nós vamos falar aqui, o foco aqui, porque nós temos esse terço confeccionado, igualzinho que está aqui, com outra madeira que não é de cedro. Tudo bem? Mas o foco aqui é falar do cedro. E por que a madeira do cedro? Vários irmãos que receberam benefícios muito grandes com terço em madeira de cedro já me pediu, Washington, faz um vídeo assim, específico para você explorar, falar o porquê da madeira de cedro, por que vocês confeccionam crucifixos, todo o trabalho de vocês com essa madeira. Então eu peço um pouco da sua atenção, peço a você, te agradeço por chegar ao final desse vídeo, que você assista esse vídeo, porque é um vídeo formativo, de uma relevância muito grande, e tenho certeza, vai ajudar muitos irmãos a alcançar grandes libertações. Então, querido, a madeira de cedro, o cedro é um símbolo bíblico de orgulho. Preste bem atenção onde que eu vou estar lendo, eu vou estar passando o mouse, né, para facilitar. O cedro é um símbolo bíblico de orgulho. Isso não é uma coisa pensada pelo Washington, tirada da cabeça de Washington, não. O Washington está mostrando aqui para você que isso está lá em Isaías 2:13, Ezequiel 31:3, Zacarias 11:2. O cedro é um símbolo bíblico de força. 2 de Reis 14:9, Salmo 29:5, Amós 2:9. A Sagrada Escritura é que fala da madeira. É Deus que tem uma predileção com a madeira. Faz parte da história do povo de Deus o uso dessa madeira. Deus tem predileção para determinados elementos que Ele criou dentro da natureza, dentro do contexto da história do povo de Deus, das Sagradas Escrituras. O cedro é um símbolo bíblico de segurança e prosperidade. É no livro dos Números 24:6, Jeremias 22:24, que fala que ele é o símbolo bíblico de segurança e prosperidade. Não é o pensamento de Washington, não estou tirando isso da minha cabeça, estou dando aí toda a fonte para que você possa estudar. Essa madeira foi introduzida em Israel através de Davi, que foi o primeiro rei israelita a comprar cedro em Irã, rei de Tiro, com o objetivo de construir sua casa. Segundo de Samuel, capítulo 5, versículo 11, nós vamos ver. Salomão importou cedro para o seu palácio e para o templo. A madeira foi transportada em balsas ao longo da costa. 1 de Reis, capítulo 5, versículo 16. O templo foi construído com tábuas e pranchões de cedro. Metaforicamente, Ezequiel descreve a casa real de Judá como um poderoso cedro. Ezequiel 17, versículo 3 seguinte. O justo, olha o que a palavra de Deus deixa bem claro, o justo florescerá como cedro do Líbano. Então isso aqui é uma realidade que nos marca profundamente. É uma realidade que nos marca profundamente. Então, a referência que as Sagradas Escrituras, que o próprio Deus, através dos profetas, dos geógrafos, escritores sagrados, fala sobre essa madeira. Por isso que eu falei, continue no vídeo, eu vou trazer informações relevantes dentro do processo da cura, dentro do processo da libertação, por meio dos sacramentais, por meio das relíquias contidas nesse texto. E são inúmeras as pessoas falando, Washington, são curas, libertações. Eu tenho pessoas de relevância que está na evangelização a nível nacional e internacional, que já deu testemunho lá no passado, quando eu conheci a comunidade, encontros que eu tive com você em Israel, eu adquiri aquele texto de cedro, eu rezei, acabei que a pessoa, tomaram da pessoa, a pessoa perdeu o texto, e quantas graças que eu recebi, quantas libertações. É diferente
é uma mística, como se diz assim, acontece ali um fenômeno, a questão, né, o fenômeno espiritual, é lógico, eu estou falando aqui a fenomenologia espiritual, da ação sacramental do contido no texto, com as relíquias também, no caso aqui eu estou acrescentando relíquia, lá na época era sacramental, também a madeira, conforme está sendo apresentada para você. Então eu convido você aí até o final desse vídeo, que eu estou contribuindo através da comunidade Monerges com seu processo formativo. Então nós temos as citações bíblicas do texto de cedro, da madeira, e preste bem atenção aqui, ó, na história da igreja temos diversos altares e imagens construídos e ornamentados com madeira de cedro, devido ao seu teor litúrgico. Exemplo, a imagem de Nossa Senhora de Fátima, que se encontra no Santuário de Fátima, em Portugal, foi esculpida em madeira de cedro, retirada do Amazonas, Brasil. A imagem peregrina de Nossa Senhora de Fátima, confeccionada sob a supervisão da irmã Lúcia, a vidente de Fátima, feita em cedro aqui no Brasil. Então eu quero apresentar aqui para você um texto. Esse texto que eu estou te apresentando aqui, só para você ter uma noção, ele não é feito em madeira de cedro, só o crucifixo. Mas eu não tenho a foto ainda desse texto de cedro, mas só aqui para você ter uma noção. Então você tem aqui no crucifixo as relíquias contidas aqui no braço direito, braço esquerdo. Você tem aqui a sequência das contas do Pai Nosso, que contém relíquias, por isso que é um texto relicário. Para ser um texto relicário tem que conter relíquias nas contas do texto. E você vai seguindo aqui todo esse processo que eu estou passando o mouse, até chegar aqui na outra ponta da medalha. Então preste bem atenção. Aqui eu vou fazer uma descrição. Eu tenho aqui um panfleto que tem que ser atualizado, algumas informações na quantidade de sacramentais. Mas por aqui já dá para nós termos uma noção da riqueza desse texto. Uma noção da riqueza desse texto em madeira de cedro. Você vê que é uma madeira bonita. A câmera minha não ajuda tanto, mas uma madeira escura, avermelhada, toda curtida. Esse texto é curtido, essas contas são curtidas no óleo exorcizado. Desse óleo exorcizado nós temos lá, né, o óleo de Israel, das oliveiras de Israel. Foi tudo bem pensado nesse sentido. Então, deixa eu explicar aqui para você os sacramentais, que são 6, e as novas relíquias contidas. Lógico que esse prospecto ele vai acompanhar o seu texto. Então, preste bem atenção aqui, eu vou posicionar aqui, e nós temos aqui o crucifixo. A mão direita do crucifixo você tem esse tecido. Mas que tecido é esse, Washington? Quem vai em Medjugorje tem fé, reza diante dessa imagem de Cristo, toda de bronze maciça. Na medida que a pessoa vai rezando o rosário, fazendo a sua experiência mística, se for pessoas de fé, vai merejando água dos joelhos. E muitas curas têm acontecido com essa água. As pessoas molham aqui o lenço, um tecido, e tocam em doentes pelo mundo afora, graças têm acontecido. Então você tem aqui o fragmento desse tecido molhado aqui. Então é uma graça que você vai ter. No outro braço, você vai ter aqui a pedra lá, nesse monte aqui em Medjugorje, onde que Nossa Senhora aparece. Vai acontecer o sinal nesse monte, tudo bem? Quando esse sinal acontecer, que marcará o mundo inteiro, você vai ver que você vai ter um pedaço dessa pedra no seu texto. E você vai poder presenciar, caso você estiver vivo aqui ainda, né? Quando esse sinal acontecer em Medjugorje. E assim você vai ter o crucifixo, conforme eu expliquei, madeira de cedro. Aí você vai ter aqui as demais relíquias contidas nesse crucifixo. Então vamos lá. Então aqui eu falei de 3 relíquias no crucifixo. Aqui no primeiro Pai Nosso, na profissão de fé que nós fazemos, então nós rezamos o credo e junto com o crucifixo nós temos essa conta. Então nessa conta você vai rezar a pedra primado de Pedro. Aqui Jesus falou: Pedro, tu és Pedro, sobre essa pedra edificarei a minha igreja. Então nesse local aconteceu que a igreja foi edificada e as portas do inferno não vai prevalecer sobre ela. Então você vai fazer a sua profissão de fé, tocando nessa relíquia do lugar sagrado, fazendo essa experiência dos lugares sagrados. Aí nós vamos ter agora a primeira conta das dezenas. Então a primeira dezena você tem a oliveira, que você tem a oliveira. Então nessa oliveira, ela é uma árvore que está lá no Jardim das Oliveiras, em Israel. Essa oliveira, ela presenciou a agonia de Jesus lá no Getsêmanes. Tudo bem? Então você tem essa folha aqui da oliveira, onde você vai trazer na sua memória, de acordo com a sua capacidade, seu imaginário. Você tem uma relíquia palpável na sua mão, do lugar, do fenômeno, da fenomenologia do lugar.
e aí você vai fazer vai rezar a primeira dezena de cada texto que você estiver rezando. E seguindo aqui a medalha, preste bem atenção, seguindo nesse lado de cada medalha, nós vamos ter a segunda relíquia, que é o Monte das Tentações, onde Jesus vai jejuar durante 40 dias. Ali nesse jejum, Jesus ele quebra, né, todo o jugo do demônio por meio dos vícios capitais, 7 vícios capitais, ou no contexto da patrística, né, logismos. E aqui você vai rezar este segundo mistério diante dessa relíquia. O terceiro mistério, aí você vai prestar atenção, acompanhando, diminuindo aqui o tamanho, você vai acompanhando. Segundo, né, primeiro está aqui, segundo, terceiro, está aqui, ó, é a pedra do Rio Jordão. Então nós temos ali toda a questão do batismo de Jesus no Rio Jordão. Então você tem uma pedra, neste mistério você vai trabalhar a questão do batismo de Jesus no Rio Jordão. E o quarto mistério, você vai ver que está aqui, ó, seguindo, quarto mistério, você tem o Monte Tabor, o Monte da Transfiguração. Então essa pedra lá, desse lugar, desse Monte Jesus vai transfigurar. Né? Então você vai fazer essa experiência. O quinto mistério, você vai seguir, que está aqui o quinto mistério, que vai ser a terra de Israel. E se você for prestar bem atenção, nessa terra de Israel, o povo do Antigo Testamento, os santos, reis, profetas, sacerdotes, eles sofreram, morreram nessa terra. E é um lugar onde o Espírito Santo operou graças extraordinárias através dos reis, profetas, sacerdotes. Nessa terra nasce Nossa Senhora São José. Nessa terra Nossa Senhora São José chora ali, ele sofre. Nessa terra nasce Jesus. Tudo bem? Eu vou ter que trazer aqui para você. Nessa terra nasce o que? Jesus. Então na conta, né? Você vai ver que tem lá a terra de Israel. Nessa terra nasce Jesus. Jesus sofre nessa terra, chora nessa terra, sua nessa terra, trabalha nessa terra, ele morre nessa terra, ele oferece o sacrifício do seu corpo, o morticínio do seu corpo, para nos libertar dos nossos pecados. Então você vai ter que a terra de Israel, terra santa, porque ela foi irrigada, santificada com o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, querido irmão, quando você pega um texto dessa natureza, e esse texto, ele contém 6 sacramentais. O primeiro sacramental desse texto é a cruz, porque a cruz é um sacramental. Independente se ela é feita de madeira de cedro ou de ferro, ela é um sacramental, a cruz. O segundo sacramental é a medalha de São Bento, contida aqui no texto. O terceiro sacramental é a imagem do corpo de Cristo. O quarto sacramental é a medalha de Nossa Senhora das Graças, onde que Pio IX se serviu muito dessa medalha com relação ao dogma da Imaculada Conceição. O quinto sacramental, aqui, o terço, porque existe bênção específica para o terço, é o quinto sacramental. O sexto sacramental desse terço, porque essas contas são constituídas no óleo exorcizado. E nesse óleo exorcizado tem o óleo lá de Israel, das oliveiras de Israel, também misturado, o óleo virgem da oliva. Então nós temos, já falei das 9 relíquias, já falei com você dos sacramentais contidos nesse terço. Então eu trago para você uma riqueza muito grande ao falar para você dessa grande graça que Deus está nos conferindo. Retornamos à produção do terço em madeira de cedro. As contas todas feitas em madeira de cedro. Você pode fazer uso desse sacramental. São inúmeras as pessoas com doenças graves, pôs o terço no pescoço, meditava. Na época que elas faziam essa experiência, não tinha ainda relíquias no terço. São os sacramentais, elas oravam, elas falavam do testemunho. Pessoas que tinham dificuldade de perseverar na oração do terço, e eram pessoas sérias de caminhada. E elas falavam comigo, hoje, depois que eu comecei a rezar, a oração flui, a sonolência diminui, aquele torpor dentro de mim, eu vou sendo libertada. É algo impressionante da experiência que eu tenho com esse terço em madeira de cedro. E hoje esse terço em madeira de cedro, ele vem agora com 9 relíquias dos lugares sagrados. E São Jerônimo vai falar da fenomenologia, vai um texto que acompanha São Jerônimo falando, né, a importância das relíquias. Existem pessoas que ignoram a questão das relíquias por não ter conhecimento. Então, o que acontece? E esse texto ele vai receber as bênçãos. Ele vai ser abençoado, existe a bênção específica para a medalha São Bento, o Papa Bento XIV, 1742, de próprio punho escreveu uma bênção. A medalha São Bento é um sacramental que tem uma bula canônica, que está dentro do ritual romano de bênção. Esse texto vai receber, né? Existe a bênção da medalha de Nossa Senhora das Graças, que vai ser feita uma bênção específica para a medalha de Nossa Senhora das Graças, a bênção em latim, e ele também vai receber uma bênção sobre o texto também. Vai ter a bênção exorcista também do texto. Então você contém 6 sacramentais, 9 relíquias e as bênçãos específicas
que são sacramentais, no qual esse terço se torna sacramentológico a partir da bênção feita pelo sacerdote. Então é uma graça muito grande esse terço em madeira de cedro. Nós tivemos muitos combates, muitas dificuldades para produzir isso aqui. Não foi fácil eu chegar hoje, te apresentar nesse vídeo, terço em madeira de cedro, produzido pela comunidade católica Boanerges, inspirado porque nosso carisma, recuperação e promoção humana nas áreas específicas e espirituais, Deus nos orientou com o tempo, né, eu como fundador responsável, a importância dos sacramentais, a importância das relíquias, a procedência, a forma de fazer isso, como a medalha fundida, como que eu vou proceder. Existem vídeos, né, no canal nosso, A Força de Deus em Suas Mãos, no YouTube, onde eu vou explicar detalhadamente alguns processos que eu faço quando eu pego o metal, como eu vou trabalhar o metal, eu vou fundir a medalha, eu vou fundir o corpo do Cristo, a preparação para a madeira, as orações que a gente vai rezando, a nossa vida, que é uma vida consagrada nesse sentido, a intercessão que a gente faz na intenção das pessoas, porque pega o nome, se quer sob encomenda, você não vai achar esse texto de pronta entrega. Você tem que estar na fila, fazer sua encomenda e aguardar chegar a sua vez para que eu possa, né, enviar esse texto e você receber esse texto com essa graça. O que eu peço aqui? Uma orientação bem séria, observação OBS. Eu tenho um texto aqui, ele é amarrado com cordão bem grosso, bem resistente, mas com o tempo ele vai desgastar. Quando ele desgastar, o que você faz? Você envia para a comunidade para que a gente possa refazer esse texto, para você refazer a amarração. Se você cortar os cordões desse texto e tirar as contas com relíquias dos lugares, não tem como nós voltar elas, porque as pedras são parecidas. Eu não vou saber algumas dá para identificar, mas as relíquias que são pedras, não tem como nós saber a sequência, e você perde essa sequência. Então, chama a atenção sua, você tem que não recortar o texto, não destruir a amarração, mandar para que a gente possa refazer isso para você. Lógico que isso terá um custo, viu? Eu tenho que falar isso aqui porque tem gente que tem interpretações, então terá um custo, você vai pagar pelo custo de amarrar o texto, ou de organizar o texto. A gente vai pegar essas contas, botar elas de novo para o óleo, curtir elas de novo, dar uma reforçada e vai enviar para você. Então, a comunidade, ela tem esse mistério. Eu vou gravar um futuro vídeo onde que eu vou orientar como que eu vou explorar cada relíquia, em cada relíquia do terço. Quando eu pegar a primeira relíquia, que é do terço, que é o primário de Pedro, como que eu posso trabalhar isso em oração? Logicamente que eu vou fazer uma gravação grande, né, que isso vai levar mais de 1 hora, que eu vou estar explicando o processo de oração, que são mistérios apofáticos. Eu vou trabalhar a meditação apofática em cima de cada relíquia desse texto e como associar isso com os mistérios do texto e como obter um resultado maior fazendo o exercício apofático. Um texto se reza em mais ou menos 20 minutos. Meditado ele nesse contexto apofático dá mais de 1 hora, mas é uma riqueza muito grande. Futuramente, com a graça de Deus, eu pretendo lançar esse vídeo para quem faz o uso dos textos relicários nossos, obter essas graças particulares. A comunidade, dentro do seu apostolado, ela, além do texto, conforme nós mostramos aqui para você, nós temos aqui um exemplo, um crucifixo relicário de em torno de mais ou menos 30 e poucos centímetros, com a base, né? Sem a base ele é 30 centímetros, mas com a base vai com uns 34 centímetros. Uma graça, um crucifixo desse relicário, tudo pensado, tudo produzido, tudo bem? Esse outro crucifixo 75, fora a base, que você tem toda uma riqueza nesse crucifixo 75, várias relíquias. Existem vídeos, né, dentro do canal A Força de Deus em Suas Mãos, que vai explicar detalhadamente todas as relíquias contidas nesse crucifixo e por trás dele existem sacramentais específicos. Então eu quero agradecer a você por ter chegado aqui ao final desse vídeo. Que Deus te dê muita paz, muita prosperidade, compartilhe e divulgue, leve essa informação para inúmeros irmãos ser beneficiados com essa graça.